Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre a documentação necessária para se fechar uma empresa. Nós já tivemos uma aula falando sobre a documentação necessária para abrir uma empresa e hoje nós vamos falar sobre o procedimento para se fechar uma empresa no Brasil. Vamos lá? O que é necessário hoje no Brasil para fechar uma empresa? A decisão de encerrar uma empresa necessariamente passa pela regularização da empresa nas instâncias tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Não basta simplesmente baixar as portas e achar que em 5 anos o imposto e tudo aquilo que você deve para o governo vai simplesmente caducar. Não é assim que funciona. A empresa não se fecha sozinha. O processo de encerramento exige que a roda dos documentos dos últimos 5 anos da empresa esteja absolutamente em dia. Todos os seus documentos dos últimos 5 anos estejam em dia. É um processo bastante complexo, burocrático e lento, que poderá, dependendo da situação da empresa, durar até 2 anos. Como assim, dependendo da situação da empresa, pode durar 2 anos? Se você for uma empresa que tem vários funcionários, por exemplo, você tem que levar em consideração nós vamos ver aqui que tem problemas com INSS, FGTS, existem impostos que você demora para regularizar por causa da quantidade, do valor, porque alguns impostos são inclusive parcelados, são anuais. Se você tem que fazer um acordo referente a, por exemplo, a dispensa de um funcionário, você muitas vezes demora algum tempo pagando, se você tem que pagar uma indenização para um funcionário e ele está pendente, tudo isso pode ser que demore, faça com que demore ainda algum tempo para você colocar a sua empresa dentro dos conformes para que ela possa ser finalizada. Para uma efetiva baixa, são necessárias as seguintes certidões negativas de débito. Antes da gente falar sobre as certidões, vamos entender do que se trata isso. O que é uma certidão negativa? É uma certidão que eu tiro, nós vamos ver os órgãos que vão emitir essas certidões, mas ela tem que dizer que eu não estou devendo, por isso ela é negativa. Muitas vezes a gente considera que a certidão negativa é algo ruim por causa da palavra negativa, mas não. A certidão negativa, ela me diz que eu não estou devendo, que está tudo ok e que não há nenhum débito, nenhuma pendência. Então, a certidão negativa, ela é sim algo positivo para considerar a empresa, para considerar a situação que nós temos naquele momento. A certidão negativa é porque eu não tenho nada em débito, eu não estou devendo nada. Por isso, ela é uma certidão negativa. Mas vamos entender do que se trata a certidão negativa. Vamos lá. Quais são, aliás, os órgãos que precisam emitir essa certidão negativa para que a empresa possa ser finalizada? Eu preciso das certidões dos seguintes órgãos. Da Previdência Social. O que é uma certidão da Previdência Social? É aquela que me diz que os meus funcionários todos receberam devidamente os seus direitos sociais e tudo foi depositado. INSS, FGTS, multa caso eu tenha que ter mandado algum funcionário embora e eu tenha que pagar uma multa, tudo isso está de acordo. Na Caixa Econômica Federal. A certidão da Caixa Econômica Federal diz que eu não tenho débitos no governo no âmbito de contas dos bancos, porque ele vai englobar todas as contas de bancos que tenha dentro do governo, não somente as contas estaduais, como as contas, por exemplo, se eu tiver contas em bancos privados, elas também vão ser elas vão ser gerenciadas por um banco público. E a Caixa Econômica Federal tem esse controle. Também da Receita Federal. Receita Federal, no caso, ela trata dos tributos, de eu ter todos os meus impostos em dia. Eu também preciso ter da Procuradoria da Receita Federal, que é onde eu vou relacionar aos processos que eu tenha relacionados a impostos passados. Além de uma visita aos seguintes órgãos públicos que você deverá fazer. Eu preciso visitar o INSS em si, para poder pegar essa certidão, a Junta Comercial Estadual. Lembra que quando nós estávamos falando sobre fazer o arquivamento do seu contrato na Junta Comercial?
Então, você vai precisar ir na junta comercial agora para poder fazer o desarquivamento, para você dar baixa da empresa lá na junta social. Você vai informar a junta social quando você inicia e você também informa a junta comercial, aliás, quando você finaliza a sua empresa. O próximo órgão que nós temos é a Receita Federal e depois o posto fiscal da Secretaria da Fazenda. O posto fiscal da Secretaria da Fazenda é para poder você conseguir comprovar, lá onde nós estávamos falando sobre os processos, ele conseguir comprovar que você não tem nenhum processo pendente na Secretaria da Fazenda. Fazenda sempre vai se tratar de dinheiro, tá? Não tem nada a ver com a área rural. A fazenda aqui, ela sempre vai se tratar de dinheiro público, estadual, municipal ou federal. E depois a prefeitura municipal, porque é a prefeitura onde vai te dar o alvará de funcionamento para aquela empresa naquela cidade. Então você precisa ter um controle da prefeitura quando você inicia e quando você termina. É de extrema importância que se efetuem as devidas baixas para estancar novas cobranças, evitando assim aquele efeito bola de neve, onde uma coisa se mistura na outra e você não consegue concluir nunca. Quando o encerramento não é feito corretamente, mesmo depois de encerrada a empresa, ela continuará a gerar problemas, tal como o bloqueio do CPF e inscrição de débito na dívida ativa da União. O que é o bloqueio do CPF? O bloqueio do CPF é no momento que você faz o registro da sua empresa, do contrato da sua empresa, você não registrou o CPF dos sócios da empresa? Então, se você não faz adequadamente a finalização da empresa, o CPF dos sócios que constam no contrato vai ser bloqueado. Independente se você é sócio majoritário ou sócio minoritário, você estando no contrato social, o seu CPF corre risco de ser bloqueado caso você não faça a finalização adequada da empresa. E aí depois eu tenho a inscrição de débitos na dívida ativa da União, que pode causar penhora de bens e multas pesadíssimas. A ordem da baixa ocorre conforme o tipo de empresa. Dependendo do tipo de empresa que eu tenho que fazer primeiro de uma forma, depois de outra forma. Vamos ver aqui que a alteração é bem sutil. Se for uma microempresa, tanto de empresário individual quanto de parceria, mas for uma classificada como microempresa, ela primeiro tem que fazer a baixa na junta comercial, depois na Receita Federal, depois na Prefeitura, INSS e FGTS, depois no Estado, que pode ser simultâneo ou não à última instância. Agora, se em qualquer momento da empresa eu tiver uma pendência e eu não tiver todas as certidões negativas, a junta comercial não libera o distrato social. Então, eu tenho que pensar primeiro que eu preciso ter as certidões negativas. Se eu já sei que eu tenho uma pendência e aquela pendência ela vai enrolar, então eu preciso tratar primeiro daquela pendência. Se eu tenho outros tipos de empresa, primeiro eu vou fazer na prefeitura, que é onde liberou o alvará, depois o Estado, INSS e FGTS, depois a junta comercial simultaneamente ou não com a Receita Federal. Se você já sabe que um dos processos pode apresentar uma pendência, como por exemplo uma certidão, que você já sabe que não vai dar negativa, que vai dar positiva, você pode começar por esse processo, para ganhar tempo, e depois a junta comercial e a Receita Federal. Os outros processos, eles podem ser ou não simultâneos. De acordo com o que você tem, de acordo com o que você faz, de acordo com as certidões que você tem positivas ou negativas, você vai começar por aquele processo, certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que tenha tudo ficado bem claro. Qualquer coisa é só voltar na aula anterior de como abrir a empresa. Temos também uma aula específica sobre a documentação que se tem dentro de uma empresa e como é que ela funciona. E hoje a nossa aula sobre a finalização de uma empresa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!